Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui a mais um vídeo que eu chamo de A Jornada da Solução, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou aproveitar para você que já conhece a qualidade dos trabalhos e os detalhes das informações, que já deu like aqui no vídeo. Se você já ainda não é inscrito, para se inscrever. E se você que ainda não viu, caiu pela primeira vez no meu canal e eu quero que você assista o material, né? Veja aqui as informações que eu vou passar e, se você gostar, no final você dá o like, né? Aproveitem todos para comentar, tirar dúvidas e contar um pouco da experiência de vocês sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá. Jornada da solução. A jornada da solução é a forma com que eu criei para conseguir organizar as coisas e realizar as atividades da forma mais otimizada possível e da forma que a gente tenha maior, sei lá, condições de resolver os problemas, tá? Então, falando em problema, acontece um problema. O que que é esse problema? Ele pode ser um problema com um produto que você comprou, com um serviço que você contratou, tá? Ou eventualmente com uma experiência que você teve, alguma coisa assim, tá bom? Geralmente essa jornada aqui ela é voltada muito para coisas que estão numa relação entre você consumidor, né, de um produto ou serviço, e a empresa, tá, que prestou aquele serviço ou vendeu aquele produto, tá bom? Uma vez que acontece o problema, a primeira ação que você precisa tomar é entrar em contato com o saque, tá? E aqui eu quero fazer uma outra ressalva que é muito importante, tá bom? Essa aqui é uma visão que eu uso no meu dia a dia, tá? Então, é importante lembrar que no final você vai ter essa jornada toda desenhada, mas é muito importante entender cada passo, né, as coisas que precisam ser feitas dentro de cada etapa, tá bom? Então, presta bastante atenção, vai com calma vendo o vídeo para você entender a dinâmica e como ela funciona, tá legal? Isso vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Quando você entra em contato com o saque, lembra que a pessoa que está do outro lado do saque, ela é uma pessoa que trabalha para uma empresa, né, que está lá cumprindo lá as tarefas dela, seguindo os scripts dela, e ela não tem culpa do que está acontecendo. Então acho que a primeira coisa, a primeira sugestão que eu dou é seja educado. Por que seja educado? Porque por mais que você tenha tido um problema, não adianta descontar naquela pessoa que está ouvindo esse problema pela primeira vez. Claro que quando você liga e cai a ligação e você tem que ligar de novo e explicar pela segunda, terceira, quarta, quinta vez para um atendente o problema que está acontecendo, é irritante? Com certeza é, não tenho dúvida disso. Mas é importante você manter a calma. Por quê? Porque o mais importante aqui é você explicar de forma clara o que aconteceu, quando aconteceu, dar os detalhes que são pertinentes àquele problema que houve, tá? E principal das coisas é você anotar a data, o horário, o nome da pessoa que te atendeu, lembrando que o nome pode ser um nome fictício, na verdade, que a pessoa fornece, né? Ou é um nome, assim, vamos chamar que é um nome genérico, né, que não vai ter sobrenome, esse tipo de coisa. E tudo bem também, não é a coisa mais importante. O importante é você anotar o início e o término da chamada, tá? Quem te atendeu, caso a pessoa forneça o nome, mesmo que o nome seja, sei lá, Léo, né? Tem um monte de Leonardo. Então, assim, tudo bem, ok, não tem problema. Mas o principal dado é o protocolo desse atendimento. Por que o protocolo? E você perguntar, né, geralmente as ligações são gravadas, e você perguntar qual que é o SLA, qual que é, né, o tempo de para ter você ter uma resposta. Aí o pessoal vai dizer, por exemplo, são 5 dias, são 3 dias, são 5 dias úteis, e é sempre bom saber se é em úteis ou corridos, porque faz diferença, né? E aí você aguarda esse tempo acontecer. Uma vez que esse tempo ocorreu e você não teve nenhuma resposta, você já pode entrar em contato com a ouvidoria da empresa, tá? Mas para entrar com a ouvidoria, o que que você precisa? Do número do protocolo que você recebeu no saque. Então, uma vez que você tem o protocolo, você vai juntar aquela informação e aí você vai escrever a informação que você tinha passado para o atendimento do saque, mais o protocolo que você usou para abrir, né? Mais algum complemento que tenha, tá bom? Outra dica importante: seja organizado.
Porque se você tivesse as coisas espalhadas em papéis soltos, em arquivos separados, tal, você vai ter muita dificuldade para conseguir, ou muito trabalho para evoluir dentro dessa jornada, tá bom? E aí você entrou em contato com a ouvidoria, explicou a situação, o pessoal pediu um prazo para vocês, eventuais lá 5, 10 dias úteis, para ter um retorno, né? Você pode aguardar esse retorno, né? Obviamente depende da dimensão do problema. Depois a gente passa aqui pelo fluxo todo com um exemplo fictício, mas você vai pegar e aguardar esse prazo e você pode fazer publicação na rede social, marcando aquela empresa. E aí é muito importante entender o seguinte: da mesma forma que você deve ser cordial com o atendente do saque, você também deve ser você pode até ser irônico, mas você tem que ser educado. Não adianta xingar ou usar palavras de baixo calão, porque isso não vai resolver o problema. Até porque lembra o seguinte: quem está do outro lado avaliando o seu problema é uma outra pessoa, um outro funcionário de algum lugar. E, cara, se ele pegar ranço de você, pegar birra, né, é, vai ser complicado, né? Então, o que que acontece? Você pode até reclamar nas redes sociais, porque isso eventualmente ajuda você a dar visibilidade para a reclamação. Mas mais do que as redes sociais, não pensa a rede social como YouTube, Facebook, Twitter. Elas podem ser usadas? Sim, mas a principal rede social, eu diria, é o Reclame Aqui. Por que eu reclame aqui? Porque ali você coloca já as informações de forma clara, verídica e objetiva do que está acontecendo, e aí você só põe o link nas suas redes sociais daquela reclamação, tá? É importante porque você tem as notas lá que aparecem no Reclame Aqui, né, das empresas, tal. Existem empresas que não respondem Reclame Aqui, então você vai colocar uma reclamação lá e não vai acontecer nada. E lá é isso. Então talvez não vale a pena colocar a reclamação ou até vale para você ajudar outras pessoas. Tá bom? Legal. Você fez isso, né? Aguardou o retorno da ouvidoria. Eventualmente o retorno da ouvidoria ele não foi satisfatório. Ou ele não resolveu o seu problema, ou eles estão pedindo mais prazo e a coisa tá se estendendo mais do que você acha que é justo, tá? Mais do que faz sentido. E aí você pode fazer o quê? Você pode entrar em contato, né? E aí é uma parte boa que você faz até aqui, ó. Você fez tudo sentado na cadeira da sua casa, né? Através do seu celular, do seu computador, né? E você pode abrir uma reclamação no órgão regulador. O órgão regulador é o responsável por fazer as diretrizes, as normas, os regulamentos, né, das empresas que prestam determinados serviços. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de uma companhia de luz, a gente tem a ANEEL. Se a gente estiver falando de telefonia, seja fixa, celular ou internet, a gente tem a Anatel, certo? E aí você consegue procurar no Google. Se você colocar no Google simplesmente a palavra órgão regulador de tal coisa, vai trazer. Né? E aí você vai encontrar o órgão do regulador responsável. Você tem também a SUSEP para seguros. Então você tem assim a formas de você acionar e fazer uma reclamação. Se você estiver falando de banco, por exemplo, você tem o Bacen, e aí você faz a reclamação no Bacen, né? E aí uma coisa muito curiosa é que, assim, especialmente para bancos, o Bacen é muito rápido para você resolver as coisas. Então você faz a reclamação. O que que é importante em todo o processo? Transparência, objetividade e veracidade, tá? Você precisa ser claro, as informações têm que ser claras e têm que ser verídicas, né? Tem que ser verdadeira, tá bom? Legal. Você chegou até aqui, o órgão regulador te deu um prazo também, mesmo assim não teve solução, tá? Aí você tem uma outra opção, que é eventualmente acionar o Procon, tá? O que que é importante entender aqui? Tá? E aí me reservo, uma vez que eu não sou da área do direito nem nada, me reservo o direito de errar, mas o que que a experiência que eu tenho, experiências mais recentes que eu tive com esse tema, o Procon ele já teve um poder maior, vamos dizer assim, é, não tanto quanto um órgão regulador, mas ele já teve um impacto maior nas empresas, hoje ele tem menos,
né? Eu falo porque eu já tive situações de acionar o Procon e assim, e no final, se a empresa não chegou num acordo, não quis nada, eles não podem fazer nada, não tem uma multa que o Procon aplica. Acho que acontece o Procon quando são situações de massivas, né, de muitas pessoas com determinados problemas ou problemas muito grandes, né? Quando é uma coisa individual, menor, não acaba não sendo tão efetivo. Você pode, né, inclusive fazer o Procon antes, se você quiser, tá? E aí você faz. Mas depende muito do tipo de coisa que você tá reclamando, tá? Legal. Depois disso, o que que você faz? Você aguarda o prazo, e o prazo do Procon é bastante extenso, tá? São umas janelas grandes, de coisa de 30, 40 dias por etapa, então é grande o processo, né? Depois disso, você pode fazer o quê? Vem uma fase que eu chamo uma fase de preparação. O que que é a fase de preparação? E aí lembra que eu falei para você ser organizado desde o começo? Por quê? É o momento que você vai juntar essas informações todas, datas de quando você acionou tal coisa, documentos com as respostas, por exemplo, que o Procon deu, que o órgão regulador deu, que a ouvidoria deu, as respostas formais que foram dadas pela empresa. Você vai organizar tudo isso, vai rever a narrativa do seu problema, para que você possa, aí sim, entrar no Juizado Especial Civil, né, no JEC, que é uma área, né, da justiça que você pode entrar com ações até 20 salários mínimos, tá? E aí isso conta o quê? Conta o valor do produto, conta eventualmente os danos morais que você julga que foram ocasionados ali com aquele problema, o tempo, você pode considerar várias coisas nesse ponto, né? Você não precisa de advogado para entrar nesse processo, entrar com esse processo. A única coisa que não é tão legal é que isso aqui você tem que fazer. Alguns lugares aceitam, né? Você tem que descobrir qual que é o JEC do endereço que você mora, tá? É fácil, procurando no Google, você vai colocar você vai entrar no Tribunal, né, de Justiça, vai procurar ali sobre o JEC e vai procurar ali o CEP. Você informa seu CEP, ele vai falar qual que é, né, a unidade que cuida disso, né, dentro da região, né, que tem o seu CEP, onde você mora, tá? Qual que é o processo ruim? Você tem que levar impresso, né? Então é um pouco vintage o processo, né? Um pouco arcaico, porque você tem que pegar toda essa documentação, imprimir e levar para entregar lá para dar entrada no processo, tá? E aí como você faz? Você acompanha, da mesma forma que todos os outros aqui, você acompanha pela internet o andamento. Só que se você quiser fazer uma réplica, por exemplo, né? Você teve a resposta da empresa aqui, você quer fazer a sua réplica, né? Você tem que ir presencialmente e fazer de próprio punho, ou levar impresso ali, né? Para a pessoa adicionar no sistema. Isso eu também eu acho ruim, poderia ser online, né? Para facilitar o processo. Mas tudo bem, ok. Para você chegar neste ponto aqui, é porque a empresa, meu, assim, ou você está pedindo algo muito fora do que é o normal, o esperado, né? Ou eventualmente a empresa é muito sacana, né? Beleza, você fez aqui, entrou com o processo e tudo mais. Qual que é o ponto? Você tem, acho que se não me falha a memória, você tem um direito de resposta ali, né? E o juiz ele vai dar a sentença. O processo dentro do JEC ele é rápido. Ele é uma coisa que deve acontecer, sei lá, em 30, 45 dias, tá? Corridos. E, e aí você tem, só que você não tem aquela possibilidade, quer dizer, até existe, você pode solicitar para fazer audiência presencial, onde você vai apresentar sua defesa e tudo mais, né? Só que uma vez que o juiz deu a decisão dele, né? A decisão dele, ou você vai acatar a decisão, vai falar, não, beleza, concordo, indiferente da solução que foi dada, ou se você quiser pedir uma revisão, não é mais no JEC. Aí você entra num processo de judicialização, né? E aí você tem alguns custos, algumas coisas. Até aqui, então vamos entender. Todo o processo até aqui na preparação, você faz no conforto da sua casa, tá? Você não precisa sair, você não precisa ir para lugar nenhum, é tudo online. Abrir, acompanhar, pegar o resultado, é tudo online. Quando chega no JEC que você precisa imprimir as documentações de forma organizada, preencher um formulário específico que tem no site, um modelo para você preencher, né?
E aí essa aqui você tem que ir presencialmente. E depois na judicialização, aí sim você vai precisar de um advogado ou vai precisar contratar, pedir, solicitar pro Estado, né, a Defensoria Pública, né? E aí você vai entrar no processo de judicialização normal, tá? Essa é a jornada completa. Aí você vai pensar assim, puxa, Léo, dá muito trabalho. Ah, dá um pouco. Depende do que acontece, o problema que você tem, faz sentido ir ou não. Léo, você já fez essa jornada inteira? Eu já cheguei até aqui, até no Jack, tá? É, dá um bom trabalho, você gasta algumas horas fazendo o processo, né, todo, né, mas depende daquilo que acontece. Então, vamos pegar essa jornada aqui agora e fazer ela pegando um exemplo, tá? Então, eu vou pegar um exemplo fictício aqui, tá bom? Imagina que você teve uma conta aberta num banco por uma fraudaram, clonaram seu documento e tal, e você teve uma conta aberta num banco X, né? Legal. Quando isso acontece, e você fica sabendo, né, desse problema, você entra em contato com o saque do banco, explica o problema e fala: olha, eu recebi, sei lá, uma cobrança aqui do banco X, né, mas eu não tenho conta nesse banco, ou apareceu uma dívida no meu nome, alguma coisa assim. Você vai entrar em contato com o saque, vai explicar a situação, vai trazer de forma clara e educada aquilo que aconteceu, ele vai te dar um número de protocolo. Você vai anotar esse número, ele é muito importante. Você vai salvar num arquivo, você vai começar a organizar a sua pastinha, né? Legal. Data e hora e tudo. Legal. Aí, meu, passou o prazo do saque e ninguém resolveu. Você vai pedir para a ouvidoria, né? Falar, olha, entrei em contato tal data, o protocolo é esse, a situação é essa, né? Legal, meu score diminuiu, assim, nesse exemplo de banco, né? Beleza, você vai entrar em contato com a ouvidoria. E eventualmente você pode até reclamar na rede social, falar, pô, abriram conta meu, online, abriram uma conta no meu nome, que absurdo, tal, né? E aí você pode ter colocado ali no Reclame Aqui, por exemplo, falando daquela instituição, daquele banco X, né? Legal. Depois você vai entrar no Bacen, né? Você pode esperar a ouvidoria, mas você pode já ir no Bacen e fazer a sua reclamação lá. Os bancos, eles têm todas as empresas que têm um órgão regulador, elas têm um prazo limite para dar a resposta. Então, eles vão atrás, e geralmente, quando você fala principalmente de bancos, quando você vai atrás do Bacen, né, do Banco Central, a coisa fica mais rápida. Lembrando, até aqui fizemos tudo online. Você pode reclamar no Procon do problema, né? Mas eu diria o seguinte: em 99% das vezes, quando você chega no órgão regulador, já se resolve, tá? Se não se resolver, você pode usar no Procon. Por que que eu falo do Procon, né? Mesmo ele não tendo ali tanta efetividade no processo. Mas porque quando você eventualmente vai juntar toda a documentação e vai entrar com um pedido no Juizado Especial Civil, você já demonstra que você passou por todas as possibilidades. Ou seja, você falou com a empresa no saque, você falou na ouvidoria da empresa, você falou com o órgão regulador, você falou com o PROCON que deu uma decisão favorável ou não para você, e aí você está indo pedir para o juiz interferir nesse processo. Tá? A organização ela é importante porque quando eu chego aqui, você fica mais fácil, você gasta menos tempo para organizar tudo e para garantir que as informações que você está colocando, data e hora de tudo que aconteceu, tá de forma organizada, clara, objetiva, né, para a leitura daqui. Imagina, o juiz tem um monte de processo para ler. Se você for lá e colocar um monte de folha solta, desordenada e incompreensível, eu não imagino que o juiz vai parar e vai ficar para olhar no detalhe e tentar entender o seu processo. Você tem que fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui, deixando bem claro como que é o processo, você também tem que fazer o mesmo, tá? Para você conseguir aumentar a sua chance de êxito, tá? No que você está solicitando. Tá? Um ponto importante também é, quando você vai aqui no juizado civil, você precisa ter coerência no seu pedido, né? Vamos dar um outro exemplo. Aqui eu estava falando de abrir uma conta em banco, né? Você pode pedir um danos morais aqui? Você pode pedir um danos morais. Ah, mas você vai pedir um danos morais de 20 salários mínimos? Puta, não faz muito sentido, né? Você teve algum prejuízo de fato com aquela conta que foi aberta? Né? Aquilo diminuiu o score seu? Aquilo te gerou algum tipo de constrangimento, alguma coisa assim? Aí faz mais sentido e você vai ter que pesar
qual que é o tamanho, né, desse prejuízo, desse dano que foi criado. Mas eu não posso entrar muito nesse detalhe porque eu não sou um cara de direito, né? Então eu não conheço no detalhe a legislação em si, mas as coisas precisam ter coerência. Na vida tudo precisa ter coerência, tá bom? Legal? Deu para ter uma noção do processo todo aqui? Você pode bater um print dessa tela aqui e você pode deixar ali salvo no seu computador para quando você for seguir as coisas, mas é importante ouvir esse vídeo aqui para entender o detalhamento de cada uma dessas etapas, tá? Como é que eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu já fiz, tá? E em que nível chegaram? Coisas muito simples, sei lá, crédito de pré-pago e coisas assim, geralmente se resolve aqui, ó. Ou no saque não tanto, mas na ouvidoria se resolve mais fácil, tá? Quando você tem problema com produto, né, com serviço é assim, é batata. Se você chega no órgão regulador, já fica muito próximo de dar certo, né? Você não precisa avançar tanto, né? Com produto, aí complica um pouco mais. Então vai depender muito da índole da empresa, né? Tem empresas que são muito boas, resolvem as coisas no saque, tem empresas que vão te empurrando. No meu caso, eu tive uma empresa, não vou citar nomes aqui, mas que foi me levando até o Jack, tá? Então é importante ter essa clareza, ter essa calma, né? Organizar as coisas e fazer de forma racional mesmo todo o processo. Porque aí você aumenta a sua chance de conseguir resultado. Ah, Léo, mas dá muito trabalho, meu, não vou fazer nada disso não, deixa pra lá. É uma opção que você tem, de fato é uma opção que você tem. Mas imagina o seguinte, quando você faz isso, quando você opta por esse caminho, outras pessoas vão ser prejudicadas, tá? Por que eu gosto muito do Reclame Aqui? E não é uma propaganda, não é uma publicidade deles. É simplesmente porque, assim, para você não ter que passar pela jornada da solução, qual que é a coisa que você deveria fazer antes de tudo? Antes que o problema aconteça, de forma preventiva, o ideal é que você quero comprar um carro, um celular, contratar um serviço de internet, contratar um serviço de, sei lá, de um empreiteiro, qualquer coisa assim. O que que é importante fazer? Entrar nas redes sociais daquela empresa para ver o que está acontecendo, entrar no Reclame Aqui e ver quais são os tipos de reclamação sobre aquele produto, aquele serviço, é, colocar no Google mesmo o código do produto, por exemplo, você vai comprar uma televisão. Infelizmente, dentro das marcas existem televisões que são problemáticas, assim como em montadoras de carro existem carros que são problemáticos. Então, se você é legal você ter uma ideia, né, e conseguir fazer uma curadoria, vamos chamar assim, de conteúdo ali e entender o que acontece para evitar que o problema aconteça. Então, você não vai comprar um carro que determinadamente você vê que tem muita gente reclamando daquele problema. Você não vai comprar uma televisão de um modelo específico que você leu um monte de reclamação. Então, evita você, tenta prever o problema, né? Anteceder a sua análise para que você não entre nesse fluxo aqui. Mas uma vez que você caiu aqui dentro, é só você seguir esse processo que você consegue resolver as coisas de uma forma organizada, no tempo que você vai precisar. Obviamente, você pode pular algumas etapas? Você pode, né? Você pode, eventualmente, ir da ouvidoria já paralelamente abrir um órgão regulador. Depende muito qual que é o grau de problema que está acontecendo, tá bom? Bem, para você que não deu o like no começo ou não conhecia o canal, gostou do vídeo? Ele te ajudou de alguma forma a você entender um pouco mais de como resolver problemas relacionados a produtos e serviços? Se sim, dá o like para eu poder saber, faz um comentário, se inscreve no canal, é muito importante, assim, a gente está num momento de crescimento do canal aqui e é muito legal ver o engajamento de vocês e, obviamente, para que as pessoas possam receber mais informações e esse vídeo chegue às pessoas, é muito importante essas ações, que são ações simples, não te custa nada, né? Dar um like, fazer um comentário e compartilhar e se inscrever, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O que é o órgão regulador?